Nós vamos cantar uma música agora que tem a ver com a palestra dessa noite, que vai falar sobre a ordem. Então, nós temos muitos agentes da ordem. E dentro da cultura africana, nossa casa é muito aberta e muito livre para poder reverenciar as mais diversas tradições espirituais. Mas nós não temos uma filiação exclusiva a nenhuma delas. Justamente porque a gente pretende cultivar essa liberdade de trânsito. Mas dentro da cultura africana, que veio para o nosso país através dos negros, e que faz parte hoje da cultura brasileira, nós temos a ideia dos orixás. E os orixás, existe um orixá que ele traz essa essência da ordem. Cada orixá ele traz uma essência de energia. Esse é o simbolismo dessa tradição, né? E aí foi criada toda uma mitologia em torno dos orixás para poder expressar uma essência energética que cada um deles traz. Todos nós, então, temos uma porção de cada uma dessas energias. E alguns têm mais, um tom a mais para determinado. Quando eu falo, eu sou filho de Iemanjá, significa que eu tenho essa essência energética mais acentuada. Uma essência energética que traz o arquétipo da mãe, né, da amorosidade, de tudo aquilo que representa essa energia chamada de Iemanjá, simbolicamente. É assim que a gente vê, de uma forma esotérica, de uma forma simbólica, esse movimento. Então hoje a gente reverencia a energia de Ogum, é o orixá da ordem. E simbolicamente, para poder ser cultuado pela cultura dos africanos que estavam aqui sem ser reprimidos, eles elegeram a imagem de São Jorge, o santo guerreiro, para poder carregar esse arquétipo, para poder carregar essa energia, simbolizar essa energia que eles estavam cultuando. Então a gente reverencia essa energia, todos nós precisamos dessa energia, com essa música. Ogum, comandante guerreiro, Ogum Ye, soldado mor capitão das capitanias de minha cabeça, mandai alforria pro meu coração, mandai alforria pro meu coração. Ogum, comandante guerreiro, Ogum Ye, soldado mor capitão das capitanias de minha cabeça, mandai alforria pro meu coração, mandai alforria pro meu
Nós saudamos então essa energia em nós e vamos então para o nosso estudo, que o tema é a ordem. Esse estudo foi baseado na palestra número 205 do guia. Chama A Ordem como Princípio Universal. E aí eu dei um subtítulo para a nossa reflexão, para o nosso estudo, que eu não sei por que não está aparecendo. Cida. Deixa eu ver se você esbarrou aí, Cida. Não, pode deixar, deu certo. Obrigado. O subtítulo então que a gente deu foi: Não há progresso sem ordem. E aí nós vamos conhecer um pouco da visão do guia sobre a ordem e ampliar um pouco mais quando a gente também conta com a colaboração de Bert Hellinger sobre a ordem. A minha ideia era fazer uma síntese dessas duas visões. Não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente começa dizendo isso: não há progresso sem ordem. E aqui, a primeira fala que o guia traz diz assim: existem ordem interna quando os seres humanos são totalmente conscientes. Essa é a visão de ordem do guia. Só pode existir ordem interior se a gente estiver totalmente consciente. Ou seja, se a gente estiver bem atento à nossa experiência, nós vamos ver que nós não conseguimos ficar totalmente conscientes o tempo todo. Só existe ordem interna quando não existir mais um material inconsciente. Uma vez que não existe nenhum ser humano de quem se possa afirmar isso, a ordem existe apenas em graus relativos na vida humana. Da mesma forma que todas as outras manifestações divinas só podem existir de forma relativa. Todos esses princípios de ordem, a gente falou, e outras manifestações só podem existir de forma relativa. O amor entre nós, relativo. A paz, relativa. A felicidade. O ser humano pode experimentar tudo isso apenas de forma relativa e em graus variados. Então, Freud foi um dos pioneiros a fazer um trabalho importante para a humanidade quando ele vem escancarar o inconsciente. Para quem não iniciou esse trabalho de autoconhecimento, pode supor que ele está sob o domínio da sua vida, que ele está totalmente consciente de tudo que ele faz, de suas ações. É uma ilusão de quem ainda está distante desse trabalho de autoobservação. Quando a gente começa a se observar de mais de perto, com uma atenção maior, a gente vai se dando conta de como a gente é movido por forças que a gente assiste. Se a gente pensar
até nas nossas próprias escolhas profissionais, por exemplo. Hoje eu estava pensando nisso. O que me fez escolher esse caminho? E dentro desse caminho há tantas variáveis, né? No caso o caminho da psicologia, há tantas variáveis. Dentro de um caminho espiritual, o que me faz escolher são questões que a gente se vê indo. E aí, já começando a fazer uma relação com Bert Hellinger, quando a gente fala dessa dimensão inconsciente, nós não estamos falando só da dimensão individual, mas de toda a dimensão coletiva. Nós somos movidos por forças que têm a ver com o nosso sistema familiar. Quando a gente vê, a gente está repetindo questões dos nossos pais. Quando a gente vê, nós estamos a serviço de uma ordem familiar, de uma necessidade do sistema familiar, nos sacrificando de alguma forma ou compensando de outras formas. Uma das formas mais clássicas que vem nos mostrar essas motivações inconscientes são os nossos sonhos, né? Que às vezes nos apresentam situações e dinâmicas que vêm revelar o que de fato parecia ser. Se a gente começar a prestar atenção nos sonhos, eles vão nos mostrando caminhos que a gente está seguindo, vão nos mostrando motivações. A gente não percebe às vezes, eu estou indo, mas eu não sei o que está me movendo. Enquanto eu não tenho, né, essa consciência, a nossa escolha fica muito reduzida. A nossa liberdade de escolha, ela é proporcional à nossa consciência. Quanto mais inconsciente a gente está do que nos move, menos liberdade de escolha eu tenho. E quanto mais conscientes, por isso o trabalho de autoconhecimento é tão rico, porque ele nos conduz à liberdade. Liberdade de perceber de onde está vindo esse impulso e poder dizer não, né? Ou poder transformar esse impulso que a princípio estava a serviço de algo que estava me fazendo mal. Como, por exemplo, conversei com uma pessoa e ele começou a falar justamente dessa questão da escolha profissional. E aí ele falou que tinha em dúvida porque ele tinha alguns interesses. E dentro desses interesses, eu comecei a escutá-lo e ele começou a falar, não, eu penso em fazer isso, mas quando eu penso em fazer isso, eu acho que não vai dar certo, porque eu vou estar concorrendo com um monte de gente e aí eu não vou conseguir. São muitos concorrentes para isso que eu quero. Então, ao mesmo tempo que eu penso nisso, eu já desisti disso, porque eu acho que não vai dar. Aí eu penso numa outra coisa, mas quando eu penso nela também, eu imagino que vai ser muito difícil. Né? Engenheiro mecânico, eu vou ter que estudar matemática, eu gosto de matemática, mas eu acho que vai ser difícil, que eu não vou conseguir. Ou seja, todas as opções que ele tinha, logo depois tinham tinham uma negatividade, tinha um não, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Isso é um negativo, né? Uma corrente, a gente no Peto chama a corrente do não. Ela estava ali presente, só que ele não estava percebendo isso. Então, para ele, a questão parecia ser apenas, eu não sei o que eu faço. Mas a opção podia estar perto, não importa. Ele pode ter até 2 opções maravilhosas, mas nenhuma dessas opções é suficiente para quem está com a mente negativa. Não há solução externa quando o interno está fechado. Só que primeiro ele não estava nem vendo que estava fechado. E depois, quando a gente começou a ajudá-lo a perceber, ele não sabia por que estava fechado. Por que ele duvida tanto de si mesmo? É isso que nós estamos chamando de boicote. Ele mesmo já estava desistindo antes de tentar.
Por que ele estava desistindo? Não sei se quando a gente começa uma coisa nova, ainda está um pouco inseguro do que nos move, é muito comum vir dúvidas. Se a gente deixar essas dúvidas, elas arruinam um projeto. E elas podem ter um fundamento necessário, às vezes, para a gente poder recuar, mas de outras vezes elas são pura resistência à vida, puro boicote, medo. E aí eu não sei por que eu tenho medo. Aí a gente começou a falar dessa insegurança. Ele disse, realmente eu fico o tempo todo me invalidando, eu fico o tempo todo me julgando para baixo. O tempo todo, no fundo, eu sinto que não vai dar certo. Só que essas forças estão vindo de onde? Ele está inconsciente disso. E aí a gente começou a ver a história dele. A gente começou a ver a família. E olhando para a família dele, existe uma pessoa que não deu certo, que foi o pai dele. O pai dele faliu. Ele deu certo um tempo, mas chegou um momento que ele faliu. Ele perdeu tudo e hoje vive num estado de miséria enorme. E quando ele fica diante do pai, dentro dessas motivações inconscientes, o trabalho da constelação familiar nos ajudou a perceber que existe um amor cego, que faz com que a gente, por amor aos nossos pais, é um amor infantil. Se a gente falar isso para a nossa dimensão racional, isso não vai ser considerado. Mas na dimensão infantil, a criança, ela diz, eu sigo você, papai. Isso me aproxima. Isso me faz sentir próximo. É muito difícil para um filho que vê um pai numa miséria ficar confortável com a abundância. Sentir a vontade de ter muito dinheiro, de ter sucesso. Para a criança, na mentalidade infantil desse adulto, todos nós temos uma dimensão infantil. Essa é a forma da gente também se referir a esses impulsos inconscientes. Para essa dimensão infantil, isso seria uma afronta. Uma afronta que põe em risco a cumplicidade desse amor. Então, diante disso, a gente começou a trazer essa questão do pai, o quanto dolorido isso era. As crianças, elas querem salvar os pais das dificuldades deles. E quando isso não é possível, uma solução mágica, totalmente equivocada, que as crianças criam, é essa: eu me sacrifico por você. Como se isso ajudasse. Não ajuda nada, mas é o que a gente faz. Então eu me privo, como se eu pudesse carregar junto essa dor. É uma empatia muito profunda e muito distorcida. Por isso que é chamada de um amor cego. O amor maduro seria ele conseguir olhar para o pai e dizer: pai, eu não posso fazer nada. Diante de você, pai, eu sou pequeno. Eu sou impotente para poder salvar você do seu destino. Por mais que ele possa ajudar, ele possa estar ali do lado, ele possa fazer alguma coisa. Mas o que ele não pode, e aí o Hellinger chama da nossa arrogância que as crianças criam, é quando a gente quer salvar os nossos pais. Nesse momento a gente se torna maior do que eles, energeticamente falando, emocionalmente falando. Nessa hora criamos uma desordem que vai gerar ansiedade, vai gerar sofrimento. Porque existe uma ordem aí que a constelação familiar trouxe a ordem da hierarquia.
Os pais vêm primeiro, os filhos vêm depois. E essa hierarquia, ela traz uma ideia de um profundo respeito. Respeito ao destino dos nossos pais. Mesmo que eles estejam em desacordo com os nossos ideais. Quando não há esse respeito, quando há um desprezo, ou mesmo essa tentativa de mudar esse destino, de salvar esses pais, alguma coisa está fora da ordem. Então, de forma que se isso então pode ser visto, e ele se coloca num lugar menor, diante de você eu sou pequeno, o amor real, o grande amor, palavras de Bert Helling, ele reconhece que tem limites. Olha que bonito. O verdadeiro amor, o grande amor, o amor real, ele reconhece seus limites. O amor imaturo, o amor infantil, ele não reconhece seus limites. E ele acha que pode, porque ama, resolver tudo. Então, quando ele volta para o lugar, ele volta para uma ordem de aceitar a impotência. Essa é uma das coisas mais difíceis, principalmente para esses que têm uma personalidade dos salvadores, dos amorosos, é aceitar seus limites, é aceitar a nossa impotência, é aceitar o meu lugar. Isso não significa indiferença, pelo contrário, é um respeito muito profundo. O pai dele é forte o suficiente para poder lidar com essa situação, que nada mais é do que reações de todas as atitudes que ele criou. Essas reações, que aí quem vê de fora fala, ai meu Deus, que horrível. Não, isso é justamente a cura, isso é o remédio. Passar por isso faz parte do despertar dessa criatura. E eu fico querendo tirar, na minha arrogância, de achar que sei o que é melhor. E aí eu me torno invasivo, desrespeitoso. Eu me coloco no lugar de Deus, nesse amor infantil. Voltando aqui para o guia. Sempre que existe falta de consciência, na mesma medida existe desordem, proporcional. Então, todos nós estamos em algum estado de desordem. Se não está consciente, não se pode estar em verdade. Em compreensão, então as coisas escapam. A pessoa torna-se confusa. A confusão e a desordem são mutuamente interativas. Como a confusão dele, não sei o que eu faço, para onde que eu vou, que decisão que eu tomo. Por quê? Está muito inconsciente. O que está em jogo ali são forças. Tem um aspecto que é fazer uma escolha profissional. Mas junto com esse aspecto, tem um monte de outras dimensões que o seguram, que o jogam para trás e diz, não, isso vai te afastar do seu pai. É como se alguém tateasse na escuridão, fazendo, com as meias verdades de que dispõe, uma colcha de retalhos, com a qual tenta cobrir as lacunas e os buracos do seu caos. Olha só, vou ler de novo. Nós vivemos tateando no escuro com as meias verdades. Com essas meias verdades nós vamos criando uma colcha de retalho que tenta encobrir as lacunas e os buracos do nosso caos.
mais inteiros. E aí, você fala agora um pouco mais sentido para mim. Isso que os budistas sempre falam, assim, a inteireza, né, a iluminação não é uma coisa assim a ser alcançada, é uma coisa que já está. Sim. Ela já está, né, com tudo que você não é. Sim, você já está indo lá para a solução, né? É isso mesmo. Não é à toa que o budismo traz esse constante convite a essa inteireza, né? a esse lugar de presença, né? De presença, de consciência, de atenção plena. Essa é a chave do budismo, que está sendo agora apropriada para desenvolver algumas técnicas e caminhos terapêuticos, mas isso é milenar. Tudo que está surgindo agora é só, né, uma interpretação moderna de algo que é milenar. Quando o Buda diz atenção plena, né, talvez seja a essência do budismo. Essa atenção plena que vai nos levar para um lugar, né, de inteireza e ordem interna, né, nos alinhando com a ordem universal. Então, nesse caminho que a gente estava trazendo sobre colchas de retalhos com meias verdades, né, um exemplo, atendendo um casal, aí primeiro a mulher que foi aqui, tomou a iniciativa de buscar a terapia, ela começou a falar das dificuldades dela, e aí ela ia falando, e eu olhava para o lado assim e via que no meio das frases o marido ia se contorcendo no sofá assim, ó, diante de algumas frases, ele não interrompia, mas ele se contorcia. E aí depois foi a vez dele falar. E ele falou, olha, eu consegui ficar calado, mas um monte de coisa que ela falou é completamente diferente do que eu estou vendo. Eu estou vendo assim, estou vendo assado. Eles estão juntos, estão falando da mesma, né, da relação, mas um exemplo muito claro. Basta a gente ver nossas relações, como é difícil. Cada um tem uma interpretação da verdade. Então a gente trabalha com meias verdades. Ela está dentro, né, de uma lucidez, tem determinados aspectos da fala dela que estão ali dentro, né, de algo que parece lúcido, e outra parte diz respeito a uma interpretação dela do que ela não conhece, do que moveu ele, ela já foi interpretando, e da mesma forma ele. Então é assim que a gente vai, num mundo de imaginários, construindo uma ideia de realidade para a gente poder se sustentar. Então, quando a gente considera que muito daquilo que a gente acredita ser verdade podem ser meias verdades, né? Essa colcha de retalhos tortos, a gente já se abre para a possibilidade de estar vendo algo novo que eu não estou enxergando a respeito das nossas relações, a respeito do nosso trabalho. Esse trabalho de autoconhecimento, ele exige uma humildade. Quem não tem humildade não começa esse tipo de trabalho. Porque a humildade de quem começa o trabalho é a humildade de quem admite que eu não sei tudo sobre mim, que eu não tenho clareza de toda a minha verdade, de tudo que me move. Isso é humildade. Quando eu admito isso, eu me abro para poder então conhecer algo que eu não sei. Para muita gente é insuportável sustentar a experiência do não sei. Não sei. Mas será que vai? Será que ele vai? Será que vai dar certo? Eu não sei. Será que esse casamento vai continuar? Eu não sei. Ora a gente vai, né, para um lado, ora para outro. Mas essa é a verdade. A maioria das coisas que a gente se apega, nós não sabemos. A desordem da mente fica frenética
e tenta criar uma falsa ordem, que por sua vez aumenta o desconforto e a desordem. É como varrer toda a sujeira para debaixo dos móveis, onde não pode ser vista. A menos que a pessoa esteja disposta a pôr ordem em toda essa confusão acumulada e nesse lixo psíquico. Como que a gente põe ordem? Por meio de um exame cuidadoso de cada atitude, crença, reação e sentimento que possuímos. Se a gente não nos dispusermos a pôr ordem com essa avaliação minuciosa, vai continuar a sua colcha de retalhos até que a sua falsa estrutura entra em colapso. O colapso mais radical dessa falsa estrutura é a morte. Mas tem outros pequenos colapsos, depressões, crises de pânico, confusões, rompimentos de relações, rompimentos de sociedade, demissão. São os momentos em que as nossas barragens se rompem, né? A gente vai construindo as barragens, né? Trazendo esse exemplo bem atual aqui, de uma forma desonesta. Desonesta. Encaixando umas coisas ali, seguindo em frente. Você sabe que aquilo ali não ficou muito bem resolvido, mas você fala, deixa para lá. Depois a gente vê. Isso aqui é deixar debaixo do tapete. É assim que começa a desordem. É quando eu me recuso a encarar a realidade. Todos nós nos recusamos a encarar alguns aspectos da realidade. Outros é mais fácil, mas alguns aspectos para nós é insuportável. Uma vez eu atendi uma pessoa, mas foi tão incrível isso, assim, a gente chegou num assunto, mas é um assunto tão difícil para ela. Ela foi falando o assunto, os olhos dela iam ficando tão pesados, a voz dela foi diminuindo. Ela falou, é muito difícil falar disso, é muito difícil. Ela fazia umas pausas, de repente, ela dormiu. no meio do assunto. Eu não acreditei, eu falei, gente, dormiu. Uma fuga espetacular. Tem outros que vêm aqui ver palestra, dependendo da palestra, apaga. Não, foi difícil escutar aquela palestra. Eu lembro de ler umas palestras do guia. Teve uma que eu li, no meio da palestra foi me dando um sono. Eu falei, eu estou muito cansado. E as justificativas são ótimas que a gente arruma. Eu vou dormir um pouquinho, depois eu volto para ler. E fui indo, deixei lá, isso era de tarde, estava sozinho. Era 5 horas da tarde, não era 11, meia-noite e meia, como eu costumo, não. Era um dia de dia, luz clara. E o sono veio, e eu fui lá para dormir. Aí fui lá, enrosquei, quando eu pus a coberta, fiquei bem aconchegado. Aí me veio um pensamento assim, tô te vendo. Por que te deu esse sono agora, lendo essa palestra? Você vai dormir mesmo? É o ego, a gente chama de ego toda essa resistência ao encontro com alguma verdade que parece inconveniente para a nossa imagem, né? Toda essa resistência. O ego, né? Um professor que eu tive, o ego, ele definiu de uma forma tão bacana, o ego é pura resistência. Ele resiste o tempo todo a essa entrega à verdade. O que é a verdade? É a realidade, é o que está acontecendo agora. Principalmente esses aspectos que fazem com que a gente se sente ameaçado nas imagens que a gente criou de nós. Mas quando a gente começa esse caminho, é difícil eu fingir que eu não escutei esse pensamento. Eu podia deixar para lá e insistir em dormir. Ou tomar um remédio, acho que eu tenho que tomar umas gotinhas, porque pegar aqui a alfazema, que Fátima me dá para poder me ajudar a pôr isso melhor embaixo do tapete.
Os remédios são ótimos e às vezes a gente precisa deles mesmo, porque ai de nós sem eles. Mas às vezes eles estão a serviço da fuga. Então, por mais que a gente os recorra a eles em alguns momentos, que a gente não perca de vista esse trabalho essencial. Mas nesse dia, então, eu não consegui dormir. Aí levantei, voltei para lá, e aí me fiz essa pergunta olhando para a palestra: o que eu não quero ver? E aí na hora eu comecei a chorar. Eu fui além da resistência. E aí veio um choro que eu não sabia nem o que era. Ou seja, não estava consciente. O que veio para a consciência foi o sono. E quando eu fui para além do sono, veio a tristeza, que eu ainda não sabia o que é, mas senti. E deixei ela passar, acolhi aquilo. E dali foi vindo. O que aquele texto tinha mexido comigo, que estava difícil de lidar. Estava indo de encontro a uma dor. Nós temos até por reação humana a tendência de fugir da dor. Então o guia fala, numa palestra que eu achei fantástico. Olha só, ninguém vai crescer se não puder suportar um pouco de dor. Ninguém vai vencer essa resistência do ego se não puder suportar um pouco de dor. Na nossa infantilidade a gente quer viver isento, passar por cima, julgar de lado. Isso não é possível. Nós estamos expostos à vida. E quanto mais coragem a gente tiver de nos expor à vida como ela é, de nos expor aos nossos sentimentos como eles são, mais eu entro em ordem, mais eu me organizo. E quanto mais eu faço para fugir, eu não vou suportar ficar no presente. Como a Cássia falou. Fica impossível ficar no presente quando a gente está cheio de ansiedade. E essa ansiedade ela vai criar desordem em tudo que a gente for fazer. Né? Qualquer coisa que você faça com ansiedade vai estar contaminada, vai perder qualidade. E o que ele está dizendo é que essa ansiedade ela é um estado de desordem. E que essa desordem ela vem dessas inúmeras vezes em que a gente não deu conta, melhor dizendo, do que não quis. Às vezes é não quis, mas às vezes é não deu conta de encarar a realidade. E aí, quando eu não consigo olhar para aquilo, eu jogo embaixo do tapete. E isso vai criando ansiedade e desordem. Mais cedo ou mais tarde, se eu quiser entrar de novo numa ordem, eu vou ter que trazer aquilo de volta. É muito comum, por exemplo, o luto não ser respeitado. O luto diante de uma separação é uma dor. Por mais que eu saiba, eu não estou mais me sentindo saudável nessa relação. Eu preciso seguir. Não tem como, dependendo do vínculo, né, dessa relação, se ela é um casamento, se ali tem filhos, se ali tem uma história, tem todo um vínculo. E quando eu saio, vai ter dor. Não passar por essa dor, há pessoas que fazem isso. Eu estava atendendo uma pessoa e ele, então, todo dia ele tinha que arrumar um programa, ele tinha que arrumar uma atividade para distrair, porque naquele momento estava insuportável. E a gente também não pode estabelecer entre nós a tirania, né, a ditadura da verdade, de querer nos impor a dar conta de algo que às vezes é insuportável. Nós vamos ter que deixar para depois. Mas saiba que em algum momento depois, e aí o tempo, né, Deus não tem pressa, o tempo é relativo, em algum outro momento nós vamos precisar nos haver com isso. E quando eu consigo fazer isso de uma forma natural, né, de uma forma natural seria deixar sentir essa dor,
né? Dar passagem para essas correntes de tristeza, de estar abandonando essa história. Só assim eu posso estar livre para começar uma outra vida. Caso contrário, eu fico preso lá. Então é muito comum a gente ver relacionamentos que não estão dando certo porque o marido ou a mulher estão presas no relacionamento anterior, que não houve essa despedida de uma forma saudável. Tudo isso então faz parte dessa ideia de ordem. Quando a desordem está presente na vida de uma pessoa, ela sempre se evade, foge de alguma coisa. Ela segue uma política de evitar o confronto. Uma pessoa me dizia, no nosso grupo terapêutico aqui, eu escuto a voz da minha mãe dizer: minha filha, não liga para isso não, isso é bobagem. Quando eu chegava até ela para poder dizer sobre o que eu estava sentindo. Na ingenuidade da mãe, que também faz isso com ela, estava reproduzindo isso com a filha, dizer: não, filha, não sofre com isso não, deixa isso para lá. E aí ela aprendeu e vem levando para a vida dela que tudo aquilo que acontece, que traz algum tipo de desconforto ou de fragilidade, a tendência dela é deixar para lá. E aí ela vai se enrijecendo, vai se aumentando em ansiedade, até o momento que algo entra em colapso. Aí tem gente que é isso, que desmaia, que tem uma crise de alguma coisa, né? Que adoece, não aguenta mais fugir. Essa é a lei divina. Existe uma ordem divina que nos protege dessa nossa imaturidade espiritual, que nos protege dessa nossa infantilidade de fugir da vida. Então a ordem é a mão de Deus que nos traz de volta, através da dor. As leis divinas, elas funcionam como uma ordem a cuidar de nós. E toda vez que a gente sai muito, né? Por isso que o guia fala, quando a gente começa a evoluir, né? Aqueles que começam a sofrer, a sentir dor, eles já estão no caminho da evolução. Em comparação àqueles que dizem não sentir nada, que estão completamente anestesiados ainda. Vai chegar o tempo em que a conta dessas inúmeras atividades que foram negligenciadas, elas vão emergir. E nesse momento significa, não é uma punição, significa uma oportunidade de estar vendo o que eu neguei. Então a perfeição das leis traz, através das nossas dores, o encontro com aquilo que tinha sido negado. Se a gente estiver aberto, cada uma dessas situações de desconforto, elas podem virar oportunidades de crescimento e de atualização do nosso ser. A Rogers usa essa palavra, Carl Rogers, e ele diz, esse é o pensamento humanista. O pensamento humanista, ele acredita no potencial humano, ele acredita que o princípio humano tende ao desenvolvimento e ao crescimento na sua essência, desde que ele tenha condições adequadas para que esse desenvolvimento aconteça. Assim como uma planta que precisa de algumas condições para que ela se desenvolva. Então Rogers diz que quando essas condições mínimas são oferecidas, o ser humano põe em movimento uma tendência atualizante. Essa tendência atualizante que vai trazer, né, insights, emoções, que vai trazer novas versões de nós, que vai trazer, de repente eu falo, nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não estou dando conta mais dessa situação. Eu não estou dando conta mais desse relacionamento. Eu conheço uma pessoa que ela ficou com uma sócia, 18 anos, e essa sócia explorando dela 18 anos. E ela, não é que ela não percebia, mas ela permitia, ela aceitava, ela falava, deixa para lá,
minha amiga. E ela tinha uma ideia nessa colcha de retalho que aquilo era uma amizade. E foi levando. Até o momento que ela começou então a fazer terapia, começou a questionar, começou a ver. Falou, gente, peraí, isso aqui não é amizade. Às vezes a gente para e olha para a relação, peraí, isso aqui não é casamento. Isso aqui não tem uma troca proporcional. Eu não estou recebendo proporcionalmente com o que eu dou. Essa é uma outra lei. A ordem das relações que Bert Hellinger traz diz, para uma relação ser saudável, as trocas precisam ser proporcionais. Elas precisam estar pelo menos de acordo. Você está de acordo que eu te dê só um pouquinho, você não me dá, e você me dá muito? Se você está de acordo, beleza, pode funcionar. Caso contrário, só vai funcionar se o que eu dou e o que eu recebo seja proporcional. E que a gente vá ajustando isso. Então, em algum momento dessa busca por uma melhoria, essa pessoa então olha para essa sociedade e diz, isso está muito desfavorável. Isso não está bom, eu estou só tomando prejuízo, isso não é amizade. Nesse momento, a tendência atualizante, então, está sendo posta em ação que diz, eu não quero mais. Daí começa um processo, não é do dia para a noite, mas começa um processo de separação. Às vezes o processo de separação começou lá atrás, tem anos, mas só agora que eu estou conseguindo pôr isso em prática. Só agora que eu consegui reunir força para dar esse passo. O passo de uma nova vida. Como o celular, às vezes chega mensagem, pedindo atualização. Se a gente não atualizar e ficar negando a atualização que ele pede, o que vai acontecer? Vai parar, vai colapsar. Vai ter uma hora, e eles fazem de sacanagem com a gente. E ao mesmo tempo, porque existe um progresso que é natural, mas acho que podia ser mais... A gente podia ser mais favorecido nesse progresso. Da cultura que faz tudo ficar obsoleto, para o consumismo não pode parar. Mas chega uma hora que, se você não atualizar o aplicativo, ele não vai funcionar. Então tem hora que, se a gente não se atualizar, nós não vamos conseguir mais funcionar de algumas formas. Algumas relações, elas podem se atualizarem juntas, e os dois atualizam. As sociedades então conversam, chegam no acordo, há uma reparação, e aí pode ser que dê para continuar. Mas outras vezes, simplesmente não vai ser possível. E atualização significa seguir em frente. Quanto maior a acumulação, então, daquilo que eu não quero ver, maior congestionamento. E esse congestionamento, ele é emocional, ele é energético. Nós vamos ficando pesado, desanimado, não sei porquê, estou sempre desanimado. O médico falou que é o hormônio, que é isso, que é aquilo. Mas isso existe, mas isso também é reflexo de algo que eu deixei de lado, de algo que eu não quis, não dei conta ainda de ver. E aí vai congestionando. Quanto maior a acumulação causada pelo escape, e o escape é esse, gente, a gente não ter tempo para parar e sentir, a gente não ter tempo para questionar de uma forma sentida, silenciosa. A gente fica cheio de barulho demais, Facebook demais, Instagram demais, televisão demais, música demais, trabalho demais, pressões demais, preocupações demais. A gente vai se entulhando. Muito disso que a gente faz é uma forma até aceita culturalmente, às vezes até valorizada, mas é uma forma de fugir, de não ver, de não ouvir, de não suportar ficar em silêncio. É nesse silêncio que as coisas vão emergindo. Foi feito um trabalho maravilhoso. Lá na Índia eles já estão fazendo isso há mais tempo, mas fizeram uma experiência aqui, se não me engano, Nelson Gri, uma penitenciária aqui em Minas, em Betim, aqui na periferia de Minas. Ribeirão, obrigado, querida. Ribeirão das Neves, com meditação com os presos. O trabalho era esse. Primeiro, não era obrigado. Não funciona.
A gente não ensina nada para quem não quer aprender. Era voluntário. Quem quer fazer, né, o trabalho com a meditação? Alguns lá se prontificaram. E foi feito então esse trabalho. E o trabalho era esse. Eles ficavam dias em silêncio. Dias em silêncio. E depois a gente ouviu alguns relatos muito interessantes, de um dizendo: num primeiro momento eu achei que eu ia ficar louco, que eu estava no inferno. Foi vindo tudo aquilo, todo ódio, medo, vem à tona os nossos fantasmas, tudo aquilo vai ganhando destaque quando a gente está em silêncio. Aquilo foi ganhando destaque, eu achei que eu ia ficar louco, eu estava pedindo para sair, eu não estava aguentando mais. E aí, quando eu não aguentava mais, veio um choro, e eu chorei, aquilo ali foi soltando, e de repente, depois do segundo, terceiro dia, aquele silêncio foi ficando confortável, e eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. Eu nunca consegui ficar confortável comigo em silêncio. Relato de um dos presos. Olha que lindo. A gente não se dá, a gente está preso em outras cadeias, em outras prisões, que a gente nem vê as grades, e que nos impedem de estar fazendo esse processo de atualização. E aí ele continua: não importa o quanto você medite ou reze, para os rezadores de plantão aí, ó. Não importa, você pode rezar, pode fazer o mantra, a novena, pode fazer aquela corrente, pode ir lá na reunião tal, ir naquele médium, ir naquele pastor, ir naquele padre, pode fazer o que for, não adianta o quanto você medite ou o quanto você reze, o quanto das energias pessoais seja devotado a grandes temas artísticos ou espirituais, o tanto que você estude, não importa o tanto que você estude, que você leia, essa paz não pode estar presente se a desordem interna e externa atravanca a sua vida. Então, muitas vezes, a gente acaba também usando da meditação para fugir. Eu conheci um amigo que ele fazia isso. Toda vez que via um desconforto, ele entrava numa meditação que era uma negação do desconforto. Começava a ir para um lugar onde aquilo ali era evitado. Às vezes começa a vir um desconforto e começa a rezar, como se o desconforto fosse um obsessor que precisasse ser afastado. Começa a ler, não adianta. São coisas boas, mas que estão a serviço, podem estar a serviço da fuga. Ou seja, só vai adiantar se eu realmente puder me abrir para poder sentir aquilo que não pôde ser sentido. Mas onde é que eu vou procurar? Racionalmente, a gente não sabe nem que gaveta abrir. Mas o nosso corpo sabe. Se a gente fizer em silêncio e ficar receptivo, vai vir à tona. Se eu puder olhar para o meu corpo e escutá-lo, ele vai trazer o que eu preciso. Como aquele choro que veio quando eu estava ali estudando. Não sabia de onde estava vindo, nem o que era aquilo, mas foi vindo. Quando eu fui acompanhando, as coisas foram soltando. Mas a gente tem muita pressa. E nessa pressa, nessa ansiedade que a gente vive, a gente também coloca essa ansiedade para mudar. E o guia fala e repete o tempo todo: nossa mudança é devagar, é lenta, porque esse acúmulo, ele não foi feito de um dia para a noite. Esse congestionamento, ele foi feito durante muito tempo. Então eu também vou precisar de um tempo para ir liberando essas cargas e me tornando disponível para a vida de novo, me tornando disponível para as relações de novo. Às vezes eu simplesmente não estou disponível para aquela relação, porque eu estou preso em alguma questão dos meus antepassados, estou preso em alguma questão de um relacionamento antigo. Não há o que rezar nesse sentido, a não ser que a nossa prece ela esteja nessa direção. Senhor, me ajuda a ver o que eu preciso, o que eu preciso ver, o que eu preciso sentir, o que está bloqueando a minha vida, me ajuda a ver.
sabendo que Ele não vai tirar o bloqueio para nós. Essa é uma infantilidade na nossa forma espiritual de ver a ajuda. Não vai tirar, não vai resolver nesses termos, mas pode facilitar para que a gente veja, porque o caminho da libertação é o encontro com a verdade, sempre. Não há atalhos, não há desvios. Oi. Sim, é o exemplo que eu dei no começo, né, daquele filho, é o mesmo exemplo que você está trazendo. Essa é a nossa experiência. Se a gente prestar atenção, nós fazemos isso o tempo todo. É muito difícil para a gente viver algo que possa estar contrariando o nosso sistema, né? E se a gente faz isso por rebeldia, por raiva, isso também nos mantém presos a algum tipo de tensão. Então, é esse mesmo o trabalho de perceber que às vezes nós não temos autorização para ficar em paz, não temos autorização para sentir que a gente merece uma vida de amor, de prazer, de contentamento, mesmo sabendo que nada disso vai ser pleno o tempo todo, né? Que a gente vai viver gradações disso em alguns momentos. Mas há situações que a gente fica e se acostuma em viver sem felicidade, se acostuma em viver apenas com a alegria dos outros, se acostuma em abrir mão da própria vida, se acostuma a nos distanciarmos do que eu quero. Depois eu falo, o que eu quero? Eu nem sei mais. Eu me perdi, me distanciei completamente. A gente, para poder manter essa desordem, a gente vai se distanciando. E o guia fala que a mesma coisa acontece na nossa vida prática, né? Essa desordem externa também é um sintoma dessa desordem interna, né? Nós precisamos ir arrumando essas gavetas, mas nem sempre a ordem externa é um sintoma de que está tudo bem, porque às vezes a ordem interna, ela também pode estar sendo uma fuga, para que a gente não lide com algo que não é agradável. Eu conheci uma pessoa que ela me dizia que quando ela era pequena e ela ficava angustiada quando a mãe estava brigando com o pai, ou quando a mãe de alguma forma estava fazendo algo que ela não gostava, a angústia dela era tanta que ela saía correndo e começava a arrumar a casa. Ela começava a arrumar as cadeiras, punha tudo no lugar, e ela ficava tudo em ordem, ficava tudo organizadinho. Aquela ordem, ela tinha uma função de estar afastando os medos dela. Aí aqui a gente começa a falar das compulsões, de manter tudo compulsivamente organizado. Tem uma tensão aí, que é afastar o medo imaginário, né? Mas o ideal é que a gente possa, ele diz, olha, não tem como a gente manter a nossa vida se a gente estiver em desordem. Alguma coisa vai ruir. Eu preciso organizar minha vida para que a paz aconteça. E ele me chamou a atenção de uma coisa que me fez assim, querer muito trazer essa palestra, porque eu sou o primeiro a ouvir, eu preciso muito de ouvir essas coisas. Eu vivo atrasado. Olha que desordem. E esses atrasos contínuos, e aí na minha história, na minha família, na minha mãe, é assim, é normal estar atrasado, é como se sempre tivesse tempo para fazer alguma coisinha a mais. E nisso, ele falou, às vezes,
vocês vivem um processo de sofrimento na vida, com uma ansiedade permanente, e ficam aí pelejando nesse trabalho de autoconhecimento, achando que é algo profundo. E, na verdade, essa ansiedade vem apenas dessa falta de disciplina com a sua vida. Ordem é disciplina. E às vezes a gente tem uma reação hostil à disciplina, como se ela fosse algo que me privasse, né, da liberdade. Mas não há liberdade sem disciplina. E é só com essa ordem, com essa disciplina, é que eu vou conseguir ter tranquilidade para sentir paz, para que outros movimentos de harmonia possam acontecer. A gente está preparando para encerrar. Vou trazer só mais alguma coisinha. Então é isso. Ordem significa disciplina. A pessoa imatura recusa a disciplina, por associá-la às vezes a uma autoridade paterna, contra a qual ela ainda está em guerra. Tem tanto mais para falar, gente. Esse assunto essa palestra é muito rica. Ele diz então, a pessoa desordenada nunca é capaz de se concentrar. O mesmo se aplica à pessoa que é compulsivamente organizada. Eu queria só trazer uma pergunta que ele faz para nós. Espera aí só um pouquinho, que aí a gente vai encerrar com ela. Então, aqui achei. Ele então nos dá um caminho, né? Como é que eu lido com isso? Onde você encontrar desordem na sua vida exterior, em qualquer área que ela possa se manifestar, desordem nos relacionamentos, desordem na sua profissão, desordem no seu cuidado consigo mesmo, comece a focalizar o seu desconforto em relação a ela. Então você traz o tema e focaliza isso, focaliza o seu desconforto. O que eu sinto quando eu penso na desordem que está sendo o meu relacionamento? Permita-se sentir o quanto isso te perturba e te exaure. Sinta isso, porque às vezes o que a gente foge é justamente do que vai fazer com que a gente transforme. Você pode ficar surpreso ao descobrir quanto das suas tensões e ansiedade, que você atribuía a conflitos profundos e insolúveis, vão desaparecer à medida que você se disciplina. É isso que eu falei antes. Então, quando a gente vai se expondo ao que está por trás da desordem, vai vindo algo desagradável, mas por trás disso, ele fala, há um ponto de luz. Por trás disso, a consciência que focaliza sobre essas questões e encara os efeitos, essa consciência é que vai criar ordem e harmonia. É daí que vem. A consciência, ela tem o poder de organizar a nossa vida, de atualizar a nossa vida. É isso, nós vamos encerrar com esse slide. Toda a área de escape tem dentro de si aquele ponto dourado. Todo ponto temido tem em seu interior o centro dourado. Vá na sua direção e toda a sua aflição se dissolve. Fuja dele e você aumenta seu sofrimento, sua confusão, sua escuridão. Você pode pensar que existem áreas que não têm nenhum ponto dourado em si. As áreas do seu terror ou do seu horror, do seu mal. Não é verdade. Enquanto você evita o terror, o horror e o mal vivem em você
como fantasmas. Esses fantasmas criam desastre e caos. Mas volte-se ao centro, e 80 graus, como se diz, e ao invés de evitar e fugir, vá na direção de tudo isso. Não importa o quão mal possa parecer a princípio, se você perseverar e reunir sua coragem e honestidade e um mínimo de fé, você vai penetrar na escuridão e chegará ao que eu poderia chamar de um ponto dourado, no centro do seu ser, no centro da área temida. Então a gente encerra com muita gratidão a todos esses que atravessaram esses pontos de tormenta e chegaram lá do outro lado, nesses pontos dourados, para dizer para nós: pode vir que aqui é que se encontra a verdadeira liberdade. Boa noite a todos.